chegou um cidadão lá no YouTube e colocou um comentário dizendo, e esse cidadão, ele é um adepto do sistema religioso, Sociedade de Torre de Vigia. Esse cidadão é testemunho de Jeová. E ele disse, não, Jesus tinha uma religião. Jesus ensinou o povo a seguir a Deus dentro de uma religião. E ele chegou a dizer que a religião verdadeira é a dos testemunhos de Jeová. Que eles que são os testemunhas verdadeiros de Deus. E quem não estiver dentro do salão do reino, quem não estiver vivendo na regra, na norma das crenças, dos dogmas da Sociedade de Torre de Vigia, ele disse que não é o verdadeiro povo de Deus. Rapaz, observa. O rapaz chegou para mim, esse cidadão que eu estou falando, que ele é da organização Testemunho de Jeová, Sociedade de Torre de Vigia, ele disse para mim que Jesus tinha uma religião, que Jesus orientava o povo a seguir a Deus por meio de uma religião, e que essa religião é a Testemunha de Jeová. Primeiro, no tempo de Jesus, Testemunha de Jeová nem existia. Esse grupo religioso, esse conceito. Porque esse grupo de seguidores dessa doutrina surgiu a partir do século XIX, pelo fundador Charles Taze Russell, que fundou essa crença do inferno, formulou essa doutrina do inferno e congregou milhares de discípulos e seguidores dessa doutrina que estão indo para o inferno se não se converter. Aí ele chegar e dizer que a religião verdadeira é as Testemunhas de Jeová. Primeiro, Jesus não mandou a gente seguir nem buscar estar em nenhuma religião verdadeira. Jesus mandou conhecer a verdade. E a verdade é o próprio Jesus. O cara chegar e dizer que Jesus tinha uma religião, ora, se Jesus fosse de ter uma religião, como ele era judeu, ele tinha que ser fariseu. Ele tinha que ser da religião farisaica, a principal religião do povo judeu, que se considerava a mais especial de Deus, a única. Colocava-se como a principal, a detentora de Deus, a religião farisaica. Se Jesus fosse ter uma religião, ele teria. Se Jesus fosse ensinar alguém a seguir a Deus dentro de religião, ele mandava o povo ir para o templo adorar a Deus. Ele mandava o povo ir para o templo, viver uma vida para buscar a Deus. Mas Jesus não ensinou isso. Primeiro que Jesus não tinha religião, porque Jesus, ele veio libertar o mundo da maior prisão de Satanás, que é a religião. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, essa palavra está dentro desse contexto. Jesus está falando para os religiosos que estavam crendo nele. Não adianta dizer que é discípulo de Jesus e não guardar a palavra dele. Não andar pela doutrina dele. Jesus vai dizer aos fariseus, aos religiosos judeus, se vocês guardarem as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu guardo a palavra de Jesus, eu vou agora conhecer Jesus para ser liberto. Ele é a verdade que liberta. Não adianta o católico dizer que é de Jesus, não. O católico, ele é discípulo, seguidor do sistema religioso católico romano. Não adianta o evangélico dizer que é de Jesus e viver dentro de doutrina das igrejas evangélicas. Os evangélicos são seguidores e praticantes das doutrinas das igrejas evangélicas. Não é de Jesus. Por isso que eu sempre digo, não confundam igrejas evangélicas com o evangelho de Cristo Jesus. Igrejas evangélicas é um sistema de regra, de crença, de dogmas, de submissão, de obrigação estabelecida pelo homem, para o povo viver como se fosse para Deus. O evangelho não. O evangelho é uma informação que nos leva a Deus, mostrando que tudo já foi feito e realizado por Cristo. E crendo em Cristo, eu estou sendo aceito por Deus. Não é através de trabalho, de ritual, de cerimonial, de sacrifício, de ambiente, de lugar, como ensina o povo dentro das igrejas evangélicas. Então é por isso que eu digo, não confundam igrejas evangélicas com o evangelho de Cristo. Então, os testemunhos de Jeová dizem que são de Deus, mas eles estão seguindo as doutrinas, as regras, as normas, as crenças, os dogmas do sistema religioso da Sociedade de Torre de Vigia.
eles não estão dentro do Evangelho. Eles não estão andando pela direção do Evangelho. Ao contrário, eles negam e combatem toda a verdade do Evangelho de Cristo. Como é que esse povo diz que é de Deus, irmãos? Por isso que Jesus vai dizer: vocês só serão meus discípulos se guardar e praticar a minha palavra. E aí vocês vão conhecer a verdade e ser libertos. E essa verdade é o próprio Jesus. Então, discípulo de Jesus não é quem está dentro de igreja que diz igreja cristã. Discípulo de Jesus é quem está em Cristo, que é o verdadeiro cristão, que está na verdade. Não é dentro de uma religião cristã. Não é vivendo o cristianismo na religião cristã. É vivendo a submissão a Cristo na vida, submissa à palavra de Cristo. Não é numa religião cristã. Então, as muitas mentiras do diabo que desvia a humanidade da verdade do Evangelho, as muitas mentiras do diabo que priva as pessoas do caminho verdadeiro para a salvação, as muitas mentiras do diabo que impedem as pessoas de encontrar e entrar na porta que dá acesso a Deus, essas mentiras são pregadas, difundidas dentro das religiões, que tira o ser humano, o indivíduo que está dentro dela, da direção de Deus. O pior de tudo, faz o indivíduo pensar que dentro de tais religiões estão servindo a Deus, estão seguros em Deus, estão na salvação de Deus. É aí onde entra, irmão, que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, o que é que o diabo faz para você não conhecer essa verdade? Trabalha com a mentira. O trabalho do diabo é a mentira, ocultando a verdade. A mentira, ela só prevalece quando a verdade não está. Quando você conhece a verdade, a mentira não tem mais poder sobre você. Você só vai ser liberto da mentira quando conhecer a verdade. Essa verdade no sentido em relação a Deus, as verdades espirituais de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o diabo, que ele trata como Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. A verdade do Evangelho é tirada do entendimento do povo por Satanás. Por isso que Jesus vai dizer, lá em Lucas capítulo 8, versículo 12, que o diabo ele tira a palavra do entendimento do homem, para que o homem não se salve crendo na palavra. Salvação é crendo na verdade, conhecendo a verdade, estando na verdade. Não é dentro de nenhuma igreja ou religião. Então não se preocupe em buscar qual é a religião verdadeira, qual é a igreja verdadeira, para que você vá e esteja lá servindo a Deus. Não é nenhuma religião nem igreja que Deus mandou você estar. O caminho que Deus orienta você, a porta que Deus lhe mostra, o meio de acesso a Deus para a sua salvação, não é nenhuma religião ou igreja, é Jesus. Você tem que conhecer a verdade, não procurar a igreja verdadeira. Você tem que conhecer a verdade, não procurar a religião verdadeira. Essa verdade é Cristo, a quem nós devemos conhecer, crer e estar nele para ser salvo. Ele é o alicerce, ele é o fundamento, ele é o lugar seguro onde minha alma está guardada, com segurança para a vida eterna com Deus. É em Cristo, por Cristo. Porque olha o que a religião faz com o povo, irmão. Olha o que o diabo faz, usando a mentira dentro da religião, para tirar o povo de Cristo. Porque é o único meio que o homem pode encontrar salvação é em Cristo. Quando esse homem não encontra, não conhece a Cristo, ele continua perdido. Escuta agora, meu irmão, o que é que o diabo faz? Jesus veio ao mundo para cumprir tudo aquilo que era impossível para o homem cumprir para encontrar salvação. Jesus veio ao mundo para executar, consumar a obra por onde seríamos salvos. Jesus veio ao mundo para oferecer a Deus o Pai o sacrifício perfeito, para que o homem, por esse sacrifício,
receba a remissão dos seus pecados. Cancele a dívida para com Deus por meio desse sacrifício. Jesus veio para essa finalidade. Olha o que o diabo faz com as pessoas. Olha a grande mentira do diabo pregada nas igrejas, nas religiões, para tirar o povo de Deus. O povo está lá dentro das igrejas e religiões, vivendo sacrifício, flagelo, penitência, obrigação, ritual, caridade, boas obras. Aí tem que cumprir isso, tem que cumprir aquilo, porque senão você não é de Deus, senão não tem bênção de Deus, senão não é justificado, senão não é salvo. Tem que guardar o sábado, tem que dar dízimo, tem que ser batizado, tem que participar de ceia, tem que estar dentro de uma instituição chamada igreja, vivendo sacrifício, penitência, flagelo, obrigação religiosa, enquanto Jesus cumpriu tudo. Tudo foi consumado. Como disse Jesus em João, capítulo 19, versículo 30. Pai, está consumado. Está feito, concluído, realizado. Aquilo que era preciso ser feito para que desse ao homem a esperança e o meio para ele encontrar a salvação. Quem operou foi Jesus. O sacrifício foi Jesus. A obra foi Jesus. A obra de Deus é Jesus. Aí o povo dentro das religiões acha que vai ser salvo pela obra. Porque é religioso. Porque não se veste assim. Porque não usa isso. Porque não come aquilo. Porque está dentro dessa ou daquela religião. O povo acha e é ensinado que para ser salvo tem que ser batizado, tem que dar o dízimo, tem que guardar o sábado, tem que tomar ceia, tem que ser bonzinho, tem que fazer caridade, tem que estar ali, aqui e acolá. Enquanto isso, desprezam o sacrifício singular, exclusivo e único de Cristo, por onde o homem encontra a salvação. Salvação é por meio de Cristo, não é por meio de igreja ou de obra de igreja. A causa da salvação é o sacrifício de Cristo. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Obedecer é crer. Salvação é para quem crê e crê em Jesus. Não é para quem está dentro de igreja, praticando obra, sacrifício, penitência, flagelo religioso. É para quem está em Cristo. E para que eu esteja em Cristo, eu preciso ver Jesus e crer nele. E eu só posso ver Jesus e crer em Jesus pelo Evangelho. É a mensagem, é a informação que me dá o conhecimento para que eu veja Jesus pela fé, ouvindo o Evangelho. E eu crendo no Evangelho, eu estou crendo em Jesus, e é aí que Jesus vai dizer: quem crê no Evangelho será salvo, quem não crê, condenado. O Evangelho de Cristo Jesus é o convite de Deus para o homem encontrar a salvação. Esse convite não é para você ir para uma igreja, é para você crer em Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é o convite por onde Deus chama o pecador para ser salvo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Você vai ver essa verdade. Deus nos chama pelo Evangelho para alcançar a promessa da salvação. O Evangelho de Cristo Jesus é o poder de Deus por onde o homem é salvo. Independente da cor, da raça, da religião, da nacionalidade, salvação é por crer no Evangelho. Romanos 1, 16. Não me envergonho, disse Paulo, do Evangelho de Cristo Jesus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja grego, gentil, alemão, espanhol, português, católico, espírita, evangélico, tem que crer no Evangelho para ser salvo. Salvação é por crer no Evangelho. Por isso que Jesus vai dizer em Marcos 16, 15, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Esse crer e ser batizado é uma coisa só. Não é você crer em Jesus e ir para uma religião, uma igreja se batizar pelo homem. Jesus não ensinou isso. Esse crer e batismo é uma coisa só. Quando você crê em Jesus com arrependimento, você é batizado com o Espírito Santo, que lhe torna membro do corpo de Cristo, igreja de Deus, propriedade de Deus, selado pelo Espírito Santo. Não pelo um batismo de água com a carteira de membro dentro de nenhuma igreja. É com o Espírito Santo, o selo de Deus, que nos garante a promessa da redenção. Dá a lidinha lá, Efésios 4:30, Efésios 1, 13 e 14.
Evangelista Wellington Ramos, compromisso com o reino de Deus, pregar o evangelho da salvação, para que todo aquele que creia seja salvo. Meu compromisso é pregar, expor, trabalhar a verdade, combatendo contra a mentira, tudo aquilo que vem deturpando a verdade do evangelho. O meu compromisso é trabalhar contra o reino das trevas, trabalhar pelo reino da luz, levando essa luz para os que estão nas trevas, para que possa transferi-los do reino das trevas e trazer para a luz, tirá-los do poder de Satanás e trazer para Deus com a mensagem do evangelho. Foi isso que Jesus disse a Paulo. Paulo, eu te envio aos gentios, para que leve a verdade para eles, tirando eles das trevas e trazendo para a luz, tirando eles do poder de Satanás e trazendo para Deus, para que eles entrem santificados pela fé em mim. Dá-lhe dia lá, Atos capítulo 26, versículo 17 e 18. É o evangelho que nós temos que pregar, não é trazer ninguém para viver viver robotizado, escravizado, alienado dentro de igreja. Nós não devemos centralizar a vida de ninguém dentro de igreja para estar em Deus. Nós devemos pregar Jesus, que é o centro, o ambiente que o homem perdido precisa estar para estar em Deus. É Jesus e não igrejas. E quando a gente congregar, a gente congrega sobre a autoridade de Cristo, não sobre a autoridade de um homem dentro de um sistema religioso, igreja. Não sobre regras e normas de uma denominação igreja. Nós temos que congregar sob a autoridade de Cristo, a palavra dele. Não é escravizado, alienado como propriedade e negócio de um sistema religioso, onde você passa a ser propriedade do sistema, quando se batiza, se submete às regras do sistema, estando ali achando que é a vida com Deus. Cuidado, saia desse engano. Nós cristãos que estamos em Cristo, entre nós, não há ninguém que tenha mais autoridade ou menos. Não há ninguém que venha querer governar e exercer de autoridade sobre nós. Foi o que Jesus disse. Mateus 20, versículo 26 ao 27. É só você ler e buscar o conhecimento da verdade em Jesus, porque Ele é a verdade que liberta. E se você der ouvido a essa ministração, você vai ser liberto. Quantos estão presos? Milhões e milhares de pessoas dentro das religiões, escravizado, alienado, robotizado, na dependência de igreja, não vivem mais para si, consagram e devotam suas vidas, centralizando seus viveres dentro de igrejas, sob a direção do homem, que coloca neles cabresto, coloca neles peso, fardos, proibições, regras, normas, como se fosse meio de alcançar a graça de Deus, como se fosse o meio de ter a comunhão com Deus, submisso, escravizado dentro do sistema, sob aquelas regras e normas, onde o homem domina sobre o povo, escravizando o povo, e o povo lá sendo discípulo desses homens. Saiam daí, irmãos. Sejam libertos. Conheça a verdade, que não leva você a viver isso. A verdade que é Cristo não leva ninguém a viver dentro dessa direção, dentro desse meio e caminho que a religião leva o povo a viver, escravizando o povo. Jesus quer te libertar. Jesus quer abrir os teus olhos. Ele é a luz de Deus, por onde devemos ser guiados. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é Jesus Cristo, a verdadeira luz por onde eu ando verdadeiramente com Deus e não nas trevas, na mentira, enganado e indo no final para sofrer decepção, desprezo, vergonha e juízo eterno. É o que muitos vão receber no final do labor desta vida, dentro dessa direção do caminho que estão por meio da religião. Só vai prevalecer os que estão na verdade, e essa verdade é Cristo, guiado e dirigido por Ele, firme e colocando suas vidas na devoção e praticando a palavra dele. Foi o que Jesus disse. O homem prudente é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse edifica a sua casa na rocha. A rocha é o próprio Cristo. A nossa casa é o nosso viver. A nossa vida com Deus só pode estar edificada se estivermos em Cristo e a palavra de Cristo em nós, conduzindo e guiando, norteando a nossa vida e o nosso viver enquanto neste mundo estiver. Amém? Deus abençoe a todos. Se você deseja mais instruções, informações da verdade de Deus para o teu entendimento, me visita lá no Kawaii, no Instagram, minha página no YouTube, e tem muito mais vídeos de instruções
com vários assuntos, informações, esclarecimento, assuntos apologéticos, revelando a verdade diante de muitas mentiras que são pregadas. Você encontra esse conteúdo de informação, de doutrinas, lá nos meus vídeos, no Kawai, no YouTube, no Instagram e aqui no Face, onde eu faço as lives ao vivo, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meu trabalho é pregar. Quem tem ouvido para ouvir,